Quero pedir para que, amados irmãos, possam abrir suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, uma passagem muito conhecida, a partir do versículo 16. Daniel 3, 16. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz, me espera. Glória a Deus. A palavra do Senhor, escrita em Daniel capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Glória a Deus. Eu estava meditando nessa passagem e o Senhor tocou muito no meu coração para que viéssemos trazer essa ministração hoje. E o tema da mensagem é o poder da maturidade em meio ao caos. Quanto das nossas vezes, no nosso dia a dia, nós não estamos passando por situações, por caos no nosso cotidiano. E muitas das vezes a nossa imaturidade cristã, a nossa imaturidade espiritual, ao invés de nos tirar dessas situações, acaba nos aprisionando nelas. Em Daniel capítulo 3, nós vemos exemplos poderosos de 3 homens, a qual o Senhor utilizou com forma única em maturidade. E nós vamos ver isso. Amém? Daniel capítulo 3 apresenta um cenário de caos coletivo, um decreto injusto, onde uma ordem contrária à fé e uma ameaça leal de morte. Entrando no contexto de Daniel capítulo 3, nós vamos ver que agora Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, decreta uma ordem e manda erguer uma estátua, a qual todos que ouvirem o som dos instrumentos tocarem, deveriam se prostrar perante aquela estátua e ali prestar culto. Só que nessa geração, no meio dessa geração, dessa sociedade, quando todos ouvirem os instrumentos tocarem, quando todos ouvirem as trombetas tocarem, todos se prostraram. Mas no meio dessa sociedade havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que no meio da ousadia e do decreto do rei, não se prostraram perante aquela estátua, nos mostrando a verdadeira maturidade em meio ao caos. Se fosse somente se prostrar, tudo bem. Mas havia uma ordem decretada que todos aqueles que não se prostrassem perante aquela estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. A maioria se prostrou, a maioria se deteve ao medo e acabou se prostrando à estátua. Mas em Daniel capítulo 3, nós vemos 3 homens com princípios inegociáveis. E aí o Senhor tocou muito no meu coração dizendo: Mateus, eu não busco somente uma geração que lê a palavra, que lê a Bíblia direto. Eu não busco uma geração que sabe de Gênesis a Apocalipse todas as palavras, que tem a Bíblia na cabeça. Eu não busco uma geração onde vai à igreja todos os cultos. Eu busco uma geração que tem princípios inegociáveis, que mesmo diante da fornalha não negará o meu nome, que mesmo diante dos vendavais não negará o meu nome. Diante do caos coletivo, nós vemos diversos exemplos de maturidade. Sadraque, Mesaque e Abidnego nos mostra lições valiosas do poder da maturidade em nossas vidas. Até porque o caos externo revela quem é maduro espiritualmente e quem apenas segue a multidão. Nós vimos que durante Daniel capítulo 3, todos seguiram a multidão ou até mesmo o medo. Eles acabaram se prostrando, mas em Daniel capítulo 3 também nós vemos exemplos de 3 homens que durante o medo não acabaram se prostrando. O primeiro ponto que Deus tocou muito no meu coração para trazer para a amada igreja é que quem é maduro não se curva à pressão da maioria. Vemos que todos se curvaram diante da estátua, menos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles poderiam ter ido na onda ou até mesmo se deixar levar pelo medo, mas eles entenderam que o Deus a qual havia o gerado era o mesmo Deus que acabaria com a promessa sobre a vida dele. O mesmo Deus a qual havia gerado Sadraque, Mesaque e Abidnego era o mesmo Deus que poderia os livrar. Eles poderiam ter ido pela emoção, poderiam se sujeitar a isso, mas fizeram o que era correto.
Pois quem tem maturidade, escute bem isso, quem tem maturidade entende que a maioria não define a verdade. A maioria não define o que as sagradas escrituras nos diz. A sociedade pode tentar colocar sobre nós padrões que não são bíblicos, mas quem é correto, quem segue não a multidão, mas a palavra do Senhor, confia nele plenamente. A maturidade é permanecer firme quando tudo ao redor parece que não tem jeito. A maturidade é permanecer firme quando todos ao redor se rendem. E entender que a maioria não define o que a Bíblia Sagrada nos diz. Sabe o que é que eu entendo com isso? É que na atualidade em que vivemos, onde a sociedade se prostra diante a tantas coisas banais, que tem tentado nos colocar como padrões bíblicos, que tem tentado fazer um evangelho, um evangelho egocêntrico, onde só focamos nas nossas emoções, onde nós focamos somente no nosso temperamento e em tudo que há no nosso coração, mas não focamos no Senhor Jesus. Ainda há nessa geração homens e mulheres igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostra diante as ciladas de Satanás, que não negam o seu Deus para adorar deuses estranhos. Durante essa geração, durante essa atualidade em que vivemos, onde a sociedade se prostra diante a tantas coisas e que tem tentado colocar sobre nós padrões, regimes que vão contra a palavra, contra a Bíblia Sagrada, nós continuamos de pé. Sabe por quê? Porque nessa geração ainda há Sadraques, ainda há Mesaques e ainda há Abidnegos. Deus não busca uma geração somente que encontra uma graça no domingo ou na quarta-feira quando vem ao culto. Deus busca uma geração que sai pelaquela porta e entende na segunda no trabalho quem é o seu Deus. Deus busca uma geração que entende na terça-feira quem é o Senhor. Deus busca uma geração que entende na quarta-feira que se Ele está respirando é porque uma ordem celestial foi decretada sobre a vida dele. Enquanto vivemos nessa geração, onde há muitos líderes religiosos, onde há muitos pastores tentando colocar sobre nós um evangelho ligado aos seus sentimentos e não à palavra do Senhor, onde tem tentado colocar sobre a cabeça dos fiéis, sobre a cabeça dos filhos do Senhor Jesus e sobre o corpo de Cristo, onde o evangelho deve ser assim, assim, assim e não segue a palavra do Senhor, ainda há nessa geração homens e mulheres que costumam estudar a palavra do Senhor. Ainda há nessa geração homens e mulheres que continuam em oração. Ainda há nessa sociedade homens e mulheres que não se rendem. E Deus diz claro nessa noite: eu busco Sadraques, Mesaques e Abidnegos. Eu busco Sadraques, Mesaques e Abidnegos nessa geração. Eu não busco somente o seu dízimo na igreja. Eu não estou somente com você por você vir a todos os cultos. Eu não estou somente com você por você ter o título de cristão. Eu não estou com você somente por você ser batizado. Porque tem muita gente batizada, tem muita gente que sobe em cima do púlpito para pregar, tem muita gente que canta, tem muita gente que serve em todas as áreas da igreja, mas que o seu coração não está voltado para o Senhor Jesus. Muita gente que vive o evangelho de aparência. Muita gente hoje que vive o evangelho simplesmente por status, por dizer porque famosinho agora no Instagram virou moda. Cristão hoje virou moda, todo mundo é cristão. Quero ver se é cristão quando alguém matar o teu filho e você tiver que perdoar. Quero ver que é cristão de verdade quando alguém te fizer algo mal e você liberar perdão. Quero ver que é cristão de verdade quando o Senhor te pedir para largar a mão de algo que você gosta muito. Quero ver se você vai largar. Porque quem pensa que é cristão, que entrar no evangelho é algo fácil, não é. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram que ser lançados na fornalha de fogo ardente, mas não negaram o nome do Senhor. E nós achamos que nossa vida será fácil. E na primeira oportunidade que nós temos, nós começamos a reclamar, a blasfemar contra o Senhor e até mesmo pensar o porquê nós somos gerados muitas das vezes. O maduro entende que todas as provas, que tudo que ele passa é apenas um teste para aquilo que o Senhor irá fazer na sua vida. A sociedade tem tentado colocar sobre nós que todo paixão é ladrão, que toda igreja não presta, que os cristãos não servem de nada. Mas quem é verdadeiro cristão, quem é maduro, entende que no meio desses, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, e o nosso evangelho deve ser verdadeiro. Tem uma palavra, uma frase na verdade que eu sempre ouvi.
A maior prova e a maior evidência que você é cristão não é o fato de você ser chamado de cristão, de você dizer, eu sou cristão, de você ter uma carteirinha dizendo, sou membro da família Vibrante. Não, não. O maior ato de você provar que você é cristão é com as suas atitudes. Da mesma forma que o maior ato de você saber quem é maduro ou quem é imaturo espiritualmente é nas suas atitudes. E aí nós vamos para o tópico 2. A maturidade enfrenta acusações sem perder a identidade. Daniel capítulo 3, do 8 ao 12, nós vemos que os caldeus acusavam os jovens. Enquanto o decreto estava para que todos viessem se prostrar perante a estátua, nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram. Mas como sempre tem pessoas para infernizar a nossa vida, né? Aí surgiam os caldeus, a qual foram até Nabucodonosor e falaram, tu não mandaste erguer uma estátua e todos aqueles que ouvissem o som dos instrumentos tocarem deveriam se prostrar para adorar a estátua? Pois é, mas tem 3 naquela multidão que não se prostraram. O que é que você vai fazer? A tua ordem será em vão? E aí Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e os ameaça dizendo que se eles não adorassem a estátua que ele mandou erguer, seriam diretamente lançados na fornalha de fogo ardente. O que eu acho interessante nessa passagem é que Sadraque, Mesaque e Abidnego poderia ter tentado revidar de qualquer forma. Sadraque, Mesaque e Abidnego poderiam ter reclamado, poderiam ter feito algo, deveriam até mesmo tentar provar da mesma moeda, tentar guerrear, mas eu acho interessante é que os 3 não reclamaram, os 3 não abriram a boca, os 3 não foram tirar a satisfação, apenas entenderam qual era a sua identidade. Em nossa geração, o que Satanás quer tentar mais tocar é na nossa identidade. O que mais Satanás tem tentado colocar em nossa cabeça é, tu serve mesmo ao teu Deus? É mais fácil servir a mim, que eu te dou todos os desejos do teu coração. Satanás tem tentado colocar hoje na geração que não é obrigado você sair da igreja para poder viver no mundão. Satanás tem tentado colocar hoje na nossa cabeça e na nossa atualidade é que você pode se perder no mundão dentro da própria igreja. Você pode estar em todos os cultos. Você pode estar em todos os eventos da igreja, mas também pode estar no mundo. Mas também pode estar vivendo como a multidão, que não seguiram Sadraque, Mesaque e Abidnego, apenas seguiu o seu medo. Sadraque, Mesaque e Abidnego poderiam ter tentado se tirar satisfação com aqueles que tentaram o acusar. Mas eles ficaram calados. Sabe por quê? Porque tem guerras na nossa vida que nós não vamos vencer debatendo. Há guerras na nossa vida que o único fato de nós obtermos a vitória é silêncio. Há guerras em nossas vidas que nós não vamos vencer com debate. É apenas com o joelho no chão. É apenas entendendo a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu não sei como é que você chegou aqui. Quais batalhas você tem enfrentado. Quais vitórias você precisa alcançar. Mas hoje o Espírito Santo de Deus diz claramente para a amada igreja, para de tentar murmurar e querer ajeitar tudo do teu jeito e apenas ficar calado e ver o mover de Deus sobre a tua vida. Para de tentar debater e achar uma saída para todas as áreas e apenas entende que quando você cala a sua boca e começa a se ajoelhar e a clamar a mim, os céus se movimentam a teu favor. Nessa noite o Senhor quer que você entenda que você tem uma identidade nele. Sabe qual é a sua identidade nele? Nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Filhos amados de Deus, João 1,12. Livre da condenação, Romanos 8,1. Propriedade exclusiva de Deus, Efésios 2,10 e Gálatas 2,20. E selado pelo Espírito Santo de Deus. Em 2026 vão tentar surgir pessoas nas nossas vidas que vão tentar nos tirar do propósito do Senhor, que vão tentar te tirar do chamado que o Senhor te entregou. Mas olha só, não debate,
Não debate, apenas saiba da sua identidade no Senhor Jesus. Apenas saiba do chamado que o Senhor te gerou. Apenas saiba da promessa que o Senhor te concedeu. Apenas saiba daquilo que o Senhor irá fazer na sua vida. Quem é maduro espiritualmente não procura tirar satisfação. Apenas gasta o seu tempo conversando com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Quem é maduro entende que há o momento certo de falar e há o momento certo de ficar calado. Será que na sua vida não chegou o momento de você se calar e ver o mover de Deus nela? Muitas das vezes nós acabamos perdendo o milagre do Senhor porque nós queremos resolver tudo na força do nosso braço, enquanto o Senhor está esperando. Se calma, acalma o teu coração e deixa agora você vivenciar aquilo que eu posso fazer em tua vida. Há guerras que só serão vencidas com boca calada. Há vitórias que só serão conquistadas quando sairmos do modo revidar e adentramos no modo confiar. Imaturos querem vingança a qualquer custo. Querem mostrar para as pessoas que ele sempre é o certo. Imaturos querem sempre ter razão. Imaturos querem sempre provar para as pessoas que eles são capazes de fazer algo melhor. Ah, porque eu sou melhor que fulano. Ah, porque eu sou melhor que ciclano. Ah, porque fulano falou mal de mim. Eu vou provar para ele que eu não sou isso. Ei, maduro entende que há uma identidade e que ele não precisa provar nada para ninguém, porque se o Deus celeste já sabe quem ele é, a sociedade não precisa provar nada. Devemos parar de querer revidar a pessoas que nos fizeram mal. Devemos parar de querer dar respostas a pessoas que nos traiu e passar a confiar nas promessas que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Passar a confiar e entender sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Precisamos parar de pensar em revidar a quem nos traiu, a quem nos machucou e a passar a confiar que nós somos gerados com um propósito, que esse propósito não será anulado, esse propósito não será jogado fora por conta de pessoa A, B ou C, porque se o Senhor determinou algo para a sua vida, quando você está no centro da vontade do Senhor, acontece. Quem quer revidar e agir demais, acaba perdendo tempo e força, e não vive o favor de Deus sobre a sua vida. Frise bem essa parte. Esse ano foi pregado nessa igreja e foi decretado que nós iríamos viver em 2026 sobre o favor de Deus. Mas quem quer revidar demais e mostrar demais para a sociedade quem ele é, acaba perdendo tempo e força e acaba não vivendo o favor de Deus sobre a sua vida. O favor de Deus está livre para todos, mas nem todos alcançará. Sabe por quê? Porque muitos querem viver na ingratidão. Aí a gente para pensar. Se não fosse o favor de Deus sobre a tua vida hoje, você estaria aqui? Se não fosse o favor de Deus na tua vida hoje, você teria emprego? Se não fosse o favor de Deus sobre a tua vida hoje, você teria seu filho vivo? Sua filha viva? O que a gente precisa parar na nossa atualidade, na nossa incredulidade, é de pedir demais e agradecer menos. Algo que eu coloquei como uma das minhas metas em 2026 é agradecer mais a Deus. Porque a gente já inicia as orações pedindo. Mas esquecemos que se a casa que nós temos é o Senhor que está sustentando, que a família é o Senhor que tem dado livramento, que a igreja que você se reúne com seus amados irmãos é o Senhor que tem enviado os anjos para vigiar quando nós não estamos aqui, para que não venha acontecer nada. Que o pastor que te direciona uma palavra de Deus é o Senhor que tem dado livramento, é o Senhor que tem dado força, é o Senhor que tem enviado a provisão celestial. Então que em 2026 nós venhamos entender que gratidão faz parte da vida de quem é maduro. Que a gratidão faz o céu se mover a nosso favor. Que a gratidão faz o céu se mover a nosso favor. Hoje é aquele momento em que você adentrou aqui com peso no seu coração, com mágoas dentro do seu coração, com angústias dentro do seu coração, com raivas que há anos e anos você vem carregando. Mas talvez chegou o momento de você se livrar dessas raivas. Talvez chegou o momento de você se livrar desse rancor. Talvez chegou o momento de você liberar o perdão para aquela pessoa que te feriu, que te machucou. E por experiência própria, há pessoas que passam ano
e entra ano e continua com as mesmas mágoas, e continua com o mesmo rancor. E quando eu falo sobre liberar perdão, não é algo fácil. Porque só quem foi traído, só quem precisou de um ombro amigo e não teve, sabe quão doloroso é. Mas o Senhor está dizendo hoje sobre a amada igreja: chegou o momento de tirar todos os fardos da sua vida, das suas costas, e provar o meu fardo, que é leve. Glória a Deus. Hoje é aquele momento de você se livrar sobre as acusações, sobre as palavras contrárias que lançaram sobre a tua vida, sobre as palavras negativas que lançaram sobre a tua vida, sobre a tua família, que você não iria avançar, que você não iria conseguir, que você não iria chegar a nenhum. Ei, a palavra do Senhor nos diz claramente hoje sobre aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Quem prometeu a boa obra é fiel para terminar. O Senhor prometeu uma promessa sobre a tua vida, o Senhor prometeu uma promessa sobre a tua família, Ele irá concretizar. Quem sabe você tem tramado no seu coração e até mesmo duvidado do favor de Deus sobre a tua vida, do chamado que o Senhor te entregou. Hoje o Senhor me trouxe como boca de Deus aqui para te dizer: ei, o chamado foi eu que te entreguei, não adianta largar. A promessa quem te entregou foi eu. Então confia que em 2026 você vai viver aquilo que eu te prometi há anos atrás, e que você havia se perguntado: aonde que ficou isso, Senhor? Em 2026, aqueles que confiar em mim, aqueles que confiar em minhas palavras, em meus decretos, viverá a bonança e o favor meu sobre as suas vidas. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego poderia ter pagado na mesma moeda, poderia ter revidado, mas eles não revidaram, pois a identidade deles era mais forte do que qualquer coisa que fizessem contra a sua vida. Hoje é o momento de você dar início à libertação da sua vida. Hoje é o momento de você dar início à libertação dos seus fardos e começar a viver a promessa que o Senhor colocou sobre as suas vidas. Porque muitas das vezes nós ficamos tão acarretados com esses fardos que nós carregamos, com a culpa que nós colocamos sobre nós, que muitas das vezes não é nem para nós, e nós colocamos sobre nós, que nós não acabamos vivendo o que o Senhor gerou sobre as nossas vidas, o que o Senhor escreveu para que eu e você pudesse viver, o que o Senhor colocou sobre a mim e sobre a tua história. Coloca isso na tábua do teu coração. A dor não pode ser maior do que a identidade que Cristo te deu. O sofrimento não pode ser maior do que a identidade que Cristo colocou sobre você. A dor que te feriram não pode ser maior do que o chamado que o Senhor colocou sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, o Senhor busca uma geração que entenda que Ele não é somente o soberano Deus, mas que Ele também é um amigo presente, que Ele também é o auxílio na hora da fraqueza, que também existe o amigo Espírito Santo, que todas as vezes que você vai no secreto e somente começa a chorar porque palavras não saem mais, o Espírito Santo de Deus intercede por você. Nessa noite o Senhor quer que você saiba e que você entenda que Ele busca uma geração madura, uma geração que entenda os propósitos dEle sobre a sua vida. Terceiro ponto que eu achei interessante nessa passagem de Daniel capítulo 3, é que a maturidade responde com fé, não com desespero. Já parou para pensar que o imediato, quando nós estamos passando por algo, é vir o desespero em nossa vida, ou até mesmo o medo? Em Daniel capítulo 3, nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego não agiram com desespero, agiram com fé. Não agiram com temor, agiram com fé. Não agiram com desobediência, agiram com fé. Ao ouvir de Nabucodonosor que seriam lançados na fornalha de fogo ardente, caso não se prostrasse diante da estátua, os três não deram lugar ao desespero, mas à fé. Daniel 3, 16 ao 18 diz: o nosso Deus pode nos livrar, mas se não nos livrar, ainda assim serviremos a Deus. Esse é o auge da maturidade. E aí eu pergunto a você, se você estivesse perante uma fornalha de fogo ardente e com uma sociedade prostrada perante uma estátua, e você entendendo os princípios da palavra do Senhor, e entendendo ao Deus que você serve, e o rei falasse assim:
Ou você prostra-se diante essa estátua, ou você é lançado perante a fornalha de fogo ardente. O que você faria? Quando eu olho para essa passagem, eu não vejo somente uma estátua. Eu não vejo somente um rei. Eu vejo os amigos que tentam nos influenciar a fazer coisas que são totalmente ao contrário ao evangelho do Senhor. Eu vejo como um rei que manda um decreto sobre a vida de todos os súditos. Eu vejo, sabe quem? Eu vejo o nosso próprio eu, a nossa própria carne, tentando dominar o nosso espírito. Tentando fazer coisas que a palavra do Senhor nos diz que é contrária ao evangelho. Tentando fazer coisas que a palavra do Senhor nos diz que não são corretas. Eu vejo como rei a nossa carne e o nosso espiritual. E aí eu pergunto, quem tem vencido? Será que você tem se prostrado perante os pecados de estimação? Será que você tem prostrado perante aquilo que você sabe que é errado, mas que mesmo assim você continua fazendo? Hoje a palavra do Senhor é mudança sobre as nossas vidas. Hoje a palavra do Senhor é para que nós venhamos mudar a nossa mentalidade e entender que sem maturidade nós não conseguimos alcançar o favor de Deus. Sem a maturidade de entender que há deuses, mas somente há um Deus que fez cego enxergar, que fez paralíticos andar, que fez mudos ouvirem e que ainda te criou. Gênesis vai relatar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que honra. Olha que honra. E Gênesis também vai falar que Deus nos deu domínio sobre todas as coisas na face da terra. É por isso que Deus criou Adão com um propósito que era cuidar do jardim do Éden. Certo? E nós vemos que Adão já foi gerado à imagem e semelhança de Deus. E também já foi gerado com um propósito. E aí eu quero trazer para a amada igreja aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Você não foi gerado para o seu propósito nascer. O propósito nasceu para que você pudesse ser gerado. O propósito nasceu para que você viesse ser gerado no ventre da tua mãe. O propósito nasceu para que você viesse exercer aquilo que eu determinei sobre a tua vida. Gênesis é a evidência de que você foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Então por que você tenta pensar em pequeno? Então por que você tenta achar que você não é capaz de fazer algo? Então por que você tenta viver uma vida longe daquilo que eu te ordenei? O Senhor diz claramente nessa noite: é tempo de ter maturidade e entender que o teu chamado, que o teu propósito, que eu determinei sobre a tua vida é maior do que tudo. É maior do que as estátuas que você vai ter em 2026, que vão tentar fazer com que você venha se prostrar. Mas aí você vai decidir se você vai ser Sadraque, Mesaque, Abednego, ou você somente vai ser a multidão que se prostra. Você vai decidir se você vai ser Sadraque, Mesaque e Abednego, que não temeram ao Senhor, ou você vai ser a multidão que vai se prostrar perante a estátua. Daniel 3 é o auge da maturidade. Mesmo diante da morte, não negaram o nome do Senhor. O que tem paralisado essa geração, o que tem paralisado na atualidade as pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, é dar lugar ao desespero e não à fé. Pessoas imaturas se desesperam logo. Pessoas maduras se desesperam, mas não deixam com que o desespero tome lugar da fé que há no Senhor Jesus. Porque eles entendem, pessoas maduras entendem. O meu Deus esteve com o povo israelita 40 anos no deserto. Maná teve para eles comerem, não passaram fome. Água teve para eles beber, não ficaram com sede. Sandália não desgastou, roupa não desgastou. E em todo o tempo a presença do Senhor estava presente com o povo israelita no deserto. Aí eu trago para a amada igreja nesse exato momento. Em 2026 você pode até pensar que a presença do Senhor se afastou da sua vida. Tem duas coisas: ou você que se afastou da presença do Senhor, ou é Deus te tratando. O momento de se tratar da presença do Senhor. O momento onde nós pensamos que Deus não tem falado conosco é o momento onde o Senhor tem feito coisas grandiosas que nós não estamos vendo agora, mas no futuro nós vamos ver.
Há pessoas que não têm alcançado o nível da maturidade do Senhor, porque têm duvidado do propósito que o Senhor gerou sobre a sua vida. O Senhor fica calado, o Senhor não responde, o Senhor não faz nada, o Senhor não dá um ato que Ele está presente conosco, e nós já queremos desistir. E nós já queremos abandonar aquilo que o Senhor entregou sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele determinou sobre nós. Mas o maduro entende que esse momento que Deus está em silêncio é o momento que o Senhor está preparando a mim e a você para receber aquilo que Ele está preparando. Porque não é o ato de Deus somente dar. Deus espera o filho estar pronto. Chegou o momento da gente começar a ser maduro para receber o que é de Deus sobre as nossas vidas. Chegou o momento da gente sair da imaturidade e começar a adentrar na maturidade de Deus, para começar a receber aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor tem determinado sobre as nossas vidas. Quando eu falo sobre desespero tomar conta da fé, eu lembro do rei Saul, em 1 Samuel, capítulo 28. Um período na história onde os filisteus agora começaram a se preparar para guerrear com o povo de Israel. E Saul agora era o rei de Israel. Só que Saul já havia se afastado da presença do Senhor. Saul jamais não ouvia mais a voz do Senhor, e o Senhor nem se apresentava mais para Saul em sonho. E aí Saul, apreensivo, com medo tomando conta do seu ser, com nervosismo tomando conta da sua vida, e Deus não respondendo de forma alguma, Saul resolve quebrar a sua palavra e ir se consultar com o médium, abandonando a sua fé e buscando uma solução proibida. Só que quando Saul resolve se consultar com a médium, ele quebra a sua palavra e o princípio, porque ele havia determinado que sobre o povo de Israel, que sobre aquela geração, que sobre aquela sociedade, ali não haveria mais práticas de bruxaria, ali não haveria mais práticas de feitiçaria. Só que, acobertado pelo medo e com desespero, Saul vai e rompe com a sua palavra. E sabe qual é a sua consequência? A sua queda definitiva como rei de Israel. E aí o Senhor começou a tocar no meu coração e falou assim comigo: há momentos, Mateus, que não é o fato de eu não falar com você. Há momentos que não é o fato de eu não falar com o povo de Deus. É que o povo de Deus já se afastou de mim por conta da desobediência, como Saul, e não tem percebido que eu tenho tentado falar, mas a desobediência e o afastamento está tão grande que eles não têm escutado. O imaturo fica desesperado com os silêncios de Deus. O maduro faz do silêncio de Deus um momento para acreditar mais e colocar a sua fé em prática. O imaturo quer desistir na primeira oportunidade em que busca o Senhor e o Senhor não se revela. O imaturo quer se revoltar contra o Senhor porque busca e o Senhor não se revela. Mas o maduro entende que ele tem uma identidade, ele tem um chamado e ele tem um Deus a quem serve. Se Deus está em silêncio é porque certamente algo grandioso está vindo. É porque certamente algo grandioso irá acontecer. Eu não sei onde você está na sua fase com Deus, não sei se você tem enfrentado algum momento onde o Senhor está ficando calado, mas eu quero que você entenda que há somente duas saídas: ou você está tão longe de Deus por conta da sua desobediência, ou porque o seu eu tomou conta de si e você acabou se afastando da presença do Senhor, ou o Senhor está te testando, ou o Senhor está te provando. E aí muitos acham que ser cristão, que ser crente é viver de vitória em vitória. E é? Não. Muitos acham que ser cristão é viver sem provas, sem tormento, sem fornalha, mas não é. Parece que até nós que estamos no evangelho, parece que muitas das vezes nós somos mais tentados do que o próprio povo que está no mundo. Nós somos mais provados do que o próprio povo que vive na fornicação, que vive no pecado da idolatria, que vive fazendo um monte de coisa. E aí, o Senhor falou assim comigo: Mateus, sabe por que vocês são tão tentados? Sabe por que vocês passam por tanta prova? Porque da mesma forma que para alguém passar de série precisa haver provas semanais, precisa haver provas bimestrais, assim é na minha vida contigo.
você precisará passar por provas constantes para poder avançar a um nível maior aonde eu quero te levar. E nessa parte das provas, haverá dor, haverá sofrimento, haverá pessoas que vão segurar na tua mão, vão dizer, pode contar comigo. E quando você menos esperar, vai estar falando mal de você pelas costas. Haverá pessoas que vão adentrar na sua vida e que vão dizer, pode contar comigo, eu sou contigo, eu vou para onde você for. Mas que quando menos pensar, vai sair falando mal de você. Porque é natural da vida. É natural. Mas aí o Senhor se revela na palavra dele, dizendo que as provas é uma evidência daquilo que o Senhor vai nos levar a crescer. Quer ver? Foi pregado aqui sobre José. José passou por diversas provas. Foi traído por seus irmãos. Foi vendido como escravo. Não acreditaram nos sonhos que José teve. Foi jogado dentro da cadeia. E sabe qual foi o final disso tudo? José começou a ser governador do Egito. E com isso tira uma conotação de que as provas é apenas uma base daquilo que o Senhor vai nos levar. A prova é apenas um pequeno período daquilo que nós iremos viver futuramente. Daniel capítulo 3, nós vemos que 3 homens que tinham princípios inegociáveis, não negaram o nome do Senhor Jesus. Deus busca na nossa geração, uma geração a qual não nega o nome do Senhor. Uma geração a qual entende o chamado que o Senhor gerou sobre a sua vida. Uma geração a qual entende aquilo que o Senhor colocou sobre os seus corações. Uma geração a qual o Senhor entende que Ele o serve não somente por aquilo que o Senhor quer dar. Não aquilo que Ele quer receber do Senhor. Mas que serve porque Ele entende que a sua vida não faz mais sentido sem a presença do Senhor. Que a sua vida, o seu ser, não faz mais sentido sem a presença do Senhor. E eu olho para a Bíblia e eu vejo tanto exemplos de homens e de mulheres que poderiam ter entrado no estado da lamentação e não ter adorado o nome do Senhor. Eu tenho um Jó que perdeu tudo, perdeu 10 filhos, mas que mesmo assim rasgou as suas vestes e adorou o nome do Senhor. Eu tenho também a Ana, que mesmo estéril, adorou e fez um pacto com o Senhor, dizendo que ofereceria o filho dela, se ela gerasse, ao Deus. E houve um milagre. E quando eu olho para esse povo do passado, eu vejo que neles tinha algo que em nossa geração está ficando escasso, que é o tempo de oração. É o tempo de comunhão com Deus. É o tempo de dedicação ao Senhor Jesus. A nossa geração só quer saber de prazeres. A nossa geração só quer saber de rotinas apertadas, mas que não tem tirado um tempo para orar ao Senhor. Há uma frase que diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E hoje o Senhor busca na nossa geração homens e mulheres maduros que entendam que a oração não é algo que vai ficar no passado. Que a oração não é algo que foi determinado por pessoinhas de círculo de orações. Que a oração não foi algo determinado por pessoas que vieram antes de nós. Mas que a oração foi algo determinado pelo próprio Filho de Deus, Jesus. A qual orava quando esteve aqui na terra. Deus nos chama nessa noite para que nós venhamos adentrar no nível maior de oração. Deus nos chama nessa noite, Deus chama a família vibrante para que nós venhamos adentrar no nível maior de oração. Quer alcançar níveis maiores? Oração. Quer viver algo surreais na presença do Senhor? Oração. Quer viver os milagres do Senhor sobre a tua vida? Oração. A oração não é algo do passado, a oração é algo do presente. E enquanto a igreja não entender que a oração é a base do evangelho, que a oração é a primícia, que a oração é algo estabelecido na palavra do Senhor, a igreja vai continuar da mesma forma que está. Eu estava ouvindo um vídeo na internet e eu vi um pastor falando sobre o tempo da atualidade e o tempo passado. E ele mostrava vídeos da igreja cheia. E eram crianças batizadas com o Espírito Santo. E era jovens sendo cheios do Espírito Santo. E era a presença do Senhor se manifestando de forma surreal. E aí ele perguntava assim no vídeo: o que será que mudou na nossa geração?
O Deus mudou? Não. O que mudou foi a forma de buscar. O que mudou foi as nossas atividades diárias. O que mudou foi a nossa premissa. As pessoas do passado tinham algo, colocavam o Senhor como prioridade. Colocavam a oração como prioridade. O que a gente tem colocado por último. O que muitas das vezes eu me pego fazendo tantas coisas no meu dia e deixando o Senhor por último. Muitas pessoas acham que ministrar é somente levar uma palavra para a igreja. Mas antes da palavra ser direcionada para a igreja, a palavra também é confrontada no pregador, na pessoa que vai exercer a palavra. E enquanto eu ministrava, fazia esse sermão, o Senhor falou assim: Mateus, ora mais. Mateus, ora mais. A igreja precisa se levantar em oração. O povo precisa começar a se levantar em oração. Quanto mais oração, mais milagres acontecem. Quanto mais oração, mais a minha voz vocês vão começar a ouvir. Tem uma música que fala assim: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. E eu escutando essa música esses dias, e eu falando assim: quantas das vezes nós não somos hipócritas? Porque nós cantamos algo e quando chega a hora de fazer, a gente não faz. E aí de repente entra uma música na minha playlist e falava assim: toma minhas mãos, eu não preciso dela. Se não for pra te tocar, pode ficar com ela. Toma o meu coração, eu não preciso dele. Se não for pra te sentir, tira ele de mim. E às vezes a gente canta isso numa naturalidade e a gente não percebe o valor e o que está escrito nas canções. Aí quando chega o momento, Deus me defenda, eu perco a mão, né? Um coração, e a gente se pergunta por quê. Aí Deus fala: ué, foi você que falou, foi você que pronunciou. A gente precisa ter cuidado com aquilo que nós pronunciamos, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós acreditamos que é verdade, que a palavra do Senhor diz que não é. Nessa geração, o Senhor busca uma geração temente. Nessa geração, o Senhor busca uma geração que entenda o valor da oração, o valor que tem a oração, o valor que tem a oração. Que nessa noite, que nessa semana, que nesse mês, que nesse ano, você venha colocar sobre a sua vida a oração em primeiro lugar. Que você venha colocar sobre a sua vida a oração em primeiro plano. Eu fui de uma época não, quando sou velho. Eu fui de um tempo em que, tenho só 18 anos, né? Mas enfim, eu cresci em uma igreja muito pentecostal. E cresci em uma igreja batista, mas que tinha raízes pentecostais. E tinha departamento de criança. E eu via homens e mulheres colocando mãos sobre pessoas que eram cadeirantes e as pessoas saíram andando. Eu via pastores colocando mãos sobre a cabeça de pessoas e pessoas sendo curadas. E eu me envolvi, cresci vendo aquilo. E o meu coração e o meu desejo, como estava sentado lá nas crianças, era: um dia eu vou estar em cima do púlpito. Um dia eu vou ser usado igual a tal pessoa. E hoje, olhando para a nossa geração, eu me pergunto: para onde foi esses milagres? Para onde foi essas coisas que aconteciam no passado e que hoje a gente não vê mais? E o Senhor diz claramente no meu coração nessa noite: quando o povo de Deus começar a buscar mais sobre oração, quando o povo de Deus começar a entender que oração não é somente uma brincadeirinha de conversa entre o Pai e o Criador, mas é uma conexão que há entre os dois, a geração vai viver os milagres do passado na atualidade. Que nós venhamos a entender que a oração não é brincadeira e que Deus nos chama para exercer isso diariamente. Deus chama a mim e a você para exercer o ato da oração todos os dias. Tem um culto de oração aqui, né? Todas as quartas-feiras, antes do culto da palavra. E eu convido a você a estar neste momento de oração, a se derramar na presença do Senhor, a declarar sobre a vida do Senhor o quão falho você é, o quão falho você é e o quão você precisa dele. E se você
quiser frisar algo dessa mensagem que eu trouxe, frise: a oração é essencial. E Deus busca uma geração madura que não nega durante a fornalha e que faz da fornalha um local de exaltação no nome do Senhor. Porque quando nós vemos na Daniel capítulo 3, que quando eles entram no fogo, o Espírito Santo está com eles. Aparece mais um homem, não era mais 3, agora era 4. E quando Nabucodonosor vê isso, ele determina que a partir de agora, todo o povo adoraria ao único Deus. Que a sua vida possa ser testemunha do poder de Deus. Que a sua família possa ser testemunha do mover de Deus. Que aonde você for, fique claro a evidência do Espírito Santo sobre a tua vida.